Meu nome é Belita Coilha, eu sou física, trabalho no Instituto de Física da UFRJ e, no momento, eu sou diretora desse instituto. Eu nasci no Rio de Janeiro, num subúrbio, que meu pai estava comprando apartamento em Botafogo, e eu me mudei para Botafogo com 2 meses. Eu sou a segunda de 4 irmãs, meus pais são falecidos, meu pai era advogado e minha mãe era dentista. Por sugestão deles, eu frequentei escolas do primário, escola particular. Minha mãe se esforçou muito e eu acabei conseguindo entrar no colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia, agora da UFRJ, e é um excelente colégio. Eu fiz ginásio científico lá, não sei como que chama agora. Mas eu estava num dilema terrível, porque quando acabava o ginásio, a pessoa tinha que saber o que queria fazer, porque tinha 2 cursos de continuação. Tinha o curso de científico e o clássico. E tinha umas amigas minhas que iam fazer normal para ser professoras primárias, e elas acabei entrando no bolo assim por falta de opção. Eu fiz o concurso para o curso normal e eu cheguei a frequentar algumas aulas, mas eu vi que não era a minha praia, não era o que eu estava querendo para mim. Minha paixão pela física começou no primeiro científico, justamente quando eu tive aula com o professor Anselmo Páscoa, que tinha cursado um novo curso de física que tinha sido feito nos Estados Unidos e que recebeu o nome de PSSC, Physical Science Study Committee. O professor Pierre Lucy distribuiu no Rio de Janeiro um material, e ele foi montado a nível de governo porque os Estados Unidos estavam perdendo a corrida espacial para a Rússia. A Rússia já tinha lançado o Sputnik e os Estados Unidos não tinham lançado nada. Então, eles decidiram ficar na fronteira e na liderança da corrida espacial, investindo muito em educação de jovens, com forte curso de ciência, no caso a física, e foi um livro maravilhoso. Os autores são grandes cientistas premiados, e eles fizeram um livro muito atraente do ponto de vista mesmo de papel, fotografias excelentes, filmes também acoplados. Então, esse foi um livro que foi adotado nas escolas americanas, e também no Brasil existe a edição da Universidade de Brasília dessa coleção. Ele deixou de ser usado nos Estados Unidos e também no Brasil, eu acredito, porque ele é muito difícil para os professores atuais atenderem. A formação dos professores de física tem se deteriorado tanto que um livro que foi escrito para high school nos anos 60 não pode ser usado porque os professores não sabem resolver o conteúdo do livro. Então, eu acho uma pena, porque eu conheço muitas pessoas que também vieram fazer física por causa do PSSC. E, em seguida, eu fiz o vestibular, então, depois do científico, fiz o vestibular para PUC, e lá também eu tive uma receptividade enorme e uma sorte enorme. Imagina que na graduação da física da PUC, eu tive física 1 e 2 com Pierre Lucy, então ele usou o mesmo tipo de raciocínio do PSSC, mas já para o curso avançado. Eu tive física 3 e 4 com Sérgio Rezende. Vocês podem imaginar, o Sérgio Rezende, naquela época, se hoje ele parece um menino, naquela época ele parecia um bebê. E tive também mecânica clássica com Luiz Davidovich, eletromagnetismo com a Sará, de Castro Barbosa, e mecânica quântica com Jorge Andrés Fierro. Eu não podia ter melhores professores do que eu tive. E eu sempre fui muito presente, estudava e gostava do que eu fazia. Quando eu me formei, eu já estava casada e meu marido estava fazendo doutorado em matemática em Berkeley. Quando eu estava aplicando junto com meu marido, a ideia era ir para o MIT. Mas ele estava voltando de uma viagem para os Estados Unidos, ele visitou todos esses campos, e ele disse que Berkeley era uma cidade mais agradável e que tinha uma pessoa da física que era o orientador do Silon Gonçalves da Silva, estava lá como aluno do Léo Falikov, e o Sérgio conversou com o Léo e achou que era uma boa para mim trabalhar em teoria da matéria condensada com ele. Aí eu cheguei já
no meio do ano. Era regime de quarter, eu cheguei no spring quarter. Mas peguei bem a turma e fiquei lá no paraíso, né? Principalmente porque eu saí na época da ditadura, nos anos 70, na verdade. Eu estudei na aplicação na época da ditadura e quando eu cheguei a Berkeley também continuava a ditadura. Então eu continuava em contato com o Brasil, eu ajudei alguns amigos com problemas de segurança, de prisão, do AI-5, todas essas coisas eu estava atenta. Aliás, falando em AI-5, eu estava no Brasil ainda, quando expulsaram 3 alunos da PUC por subversão. Um deles foi o Luiz Davidovich, o outro foi Francisco Quental, que é o meu marido atual, e o outro foi Eduardo Sampedro, que era um matemático. E eu fui protestar veementemente porque o Luiz era meu professor, então eu não queria ficar sem o Luiz na mecânica clássica. E aí eu fui suspensa suspensa da PUC por um mês, não sei. Não me arrependo, foi uma experiência interessante ficar um mês em casa. E depois eu tive todas essas contato de aplicar para Berkeley e para MIT. Eu fui aceita nos 2 lugares, mas como eu disse, por sugestão do Sérgio, então eu fui para Berkeley e meu marido também foi. Lá eu encontrei várias pessoas interessantes, inclusive o Silon, eu me aproximei do Silon naquela época, ele já estava voltando para o Brasil, eu estava começando. No meu doutorado, quando eu cheguei em Berkeley, eu pensei que eu tinha que fazer um mestrado, porque meu marido foi com mestrado e fez doutorado. E lá eu fui informada de que o mestrado é um prêmio de consolação para quem vai para o doutorado e não passa na prova do qualifying. Então, o qualifying é um exame de seleção interno, já depois de um ano a pessoa está estudando no curso, é feito um exame geral, básico, e os que não passam nesse exame, então, ficam com um título de mestre, master. Aí eu não quis. Eu disse, não, eu vou tentar o doutorado mesmo. Então eu cheguei no meio eu perdi um quarto daquela turma daquele ano. Mas eu consegui recuperar bem e fiquei no doutorado mesmo. E fiz a tese com o Léo Falikov, que foi orientador do Silon. Berkeley é uma maravilha, paraíso, porque tem todo tipo de seita, crença. É uma cidade que é muito, muito ampla, muito aberta. Então, tinham vários movimentos, o Black Power, os estudantes de Berkeley se revoltando contra a guerra do Vietnã. E teve um episódio comigo meio que me marcou, que quando eu estava lá, o Feynman veio dar uma palestra em São Francisco. Eu fui impedida de entrar por um piquete de feministas zangadas. Estavam querendo boicotar o Feynman porque ele era sexista. Eu concordo que ele era sexista, mas os livros dele são muito bons. E eram mencionados, inclusive, exemplos de situações em que os exemplos do livro dele eram sempre machistas. Por exemplo, tinha uma mulher dirigindo, foi parada por um guarda, e o guarda disse que ela estava multada porque estava a 100 km por hora. E ela responde, não, mas eu só estava dirigindo há 5 minutos, não é possível. Então, esse tipo de piadinha, que é um pouco deselegante com as mulheres, mas eu não acho que isso significa descartar os livros dele, que eram ótimos, que eu queria muito ter conhecido ele. Então eu fiquei um pouco desgostosa com o movimento das feministas zangadas. Quando eu cheguei a Berkeley, na sala de aula, eu estranhei uma coisa que me chamou a atenção. Eu era a única mulher da turma. Aqui na PUC, quando eu me formei, nos formamos 3 mulheres e 3 homens. Mas lá não tive nenhuma colega mulher e não tive nenhuma professora. E aqui eu tinha tido, pelo menos a Sará, excelente professora. Então, eu já percebi que era um pouco diferente a distribuição de mulheres na física do Brasil e na física americana. Lá em Berkeley, quando chegou a hora de escolher o orientador, o Léo Falikov já tinha ouvido de mim pelo Sérgio Rezende, mas ele não falou nada.
comigo, ele não me tratava especial, eu era aluna dele de Física da Matéria Condensada, e ele é um excelente professor, mas não me deu atenção. Quando eu fiz o tal qualifying, eu tirei uma boa colocação, ele veio falar comigo: ah, você aqui do Brasil, vem trabalhar comigo? E eu assim, claro, eu fiz. Foi uma boa opção, mas eles lá tomam todas as precauções para não se comprometer antes de saber se a coisa vai dar certo. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive opção de ir para vários lugares. Então, a decisão para onde voltar, minha e do meu marido, Jair, dependia de um lugar que fosse adequado para os dois. Então, nós visitamos Campinas, a USP, Recife, e no Rio nós visitamos, as opções são a UFRJ e a PUC. A conclusão inicial foi de que a gente queria vir para o Rio por causa da família e adaptação de volta. Então, nós queríamos voltar para o Rio e fomos ao UFRJ. Quem me recebeu na UFRJ foi Fernando de Souza Barros. Ele ficou... A impressão que eu tive, pode não ser verdade, eu posso não estar sendo justo, mas o que eu escutei é que ele estava tentando convencer o Jair de ir para o Fundão, porque ele, na minha cabeça, ele achava que se o Jair fosse para o Fundão, eu iria naturalmente. Mas ele não me falou nada muito importante que tenha feito sentido para mim no que seria a minha parte lá. Além disso, a infraestrutura lá era péssima, ainda é, mas melhorou na época. E na PUC eu fui recebida com braços abertos. Inclusive o Aragão, que era estudante de mestrado, doutorado, mestrado, disse: oh, você venha para cá, nós estamos esperando. E ele nem sabia se ele ia. Foi uma coisa que eu me senti mais bem recebido. Então eu fui para a PUC e o Jair foi para o Fundão. Fernando conheceu ele. Meu marido, então marido, foi para Berkeley uma bolsa de casal. E eu também pedi uma bolsa para o CNPq CAPES, mas ambas foram negadas com o argumento de que, como eu estava acompanhando meu marido, e ele já tinha bolsa de casal, eu não precisava. Mas uma bolsa de casal é muito menos do que duas bolsas de solteiro, porque eu acho que seria justo eles me darem uma bolsa de solteiro e outra para o Jair. Mas o que aconteceu é que eu tinha já no Brasil, antes de ir, eu já tinha pedido uma bolsa da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Quando eu estava já lá em Berkeley, eles escreveram que eu estava aceita para a bolsa. Então eu tive minha bolsa individual, fui tratada com igualdade de condições, e fiz um doutorado tranquilo, muito bem, sempre em contato com o Brasil, com os problemas da ditadura, tentando ajudar no que fosse possível. Mas a volta para o Brasil, nós decidimos voltar para o Rio, e eu fui para a PUC e o Jair foi para o UFRJ. Na PUC, eu estabeleci várias colaborações com pessoas daqui. Inicialmente, com o professor Humberto Brandi, que já estava lá há uns anos, e o experimental Jean-Pierre van der Waal. Com o Humberto, a gente fez uma colaboração muito longa, e o Jean-Pierre foi pontual, acontecia quando acontecia. Bom, em 1977 nasceu meu filho José, e ainda nessa época, no Brasil, eu tive colaboração também com o Silon Gonçalves da Silva, que estava na Unicamp, mas que veio uma vez ao Rio, pago pelo CBPF. Mas ele não tinha que ficar só no CBPF, ele vinha também na PUC. E lá, numa dessas visitas, nós discutimos um método de renormalização, um método de física e estatística, como que ele poderia ser aplicado a cadeias desordenadas, eliminando graus de liberdade. Então, foi a aplicação de um método muito familiar para física e estatística, mas não muito utilizado em propriedades eletrônicas, que a gente estava fazendo, fôons. Então, a gente desenvolveu um método que teve um impacto internacional muito forte. Esse acho que foi meu primeiro trabalho importante, porque foi uma coisa nova e foi usado para estudar fractais, multilayers, vários sistemas vários grupos adotaram esse método. Até hoje tem
tem utilização. Então, esse foi um trabalho que eu gosto muito. Em 1981, eu ganhei uma fellowship da Guggenheim, que é uma fundação americana que patrocina pesquisadores de todas as áreas, física, matemática, fotografia, literatura, todas as áreas do conhecimento. Eles apoiam quando é um projeto bem formulado e bem fundamentado. E eu tive o meu projeto apoiado em 81. Eu já tinha o meu filho, José, que nasceu em 77. Então, eu resolvi voltar para Berkeley. Primeiro, porque é o máximo. Segundo, porque eu precisava de uma infraestrutura para poder cuidar do meu filho. E ali eu tinha amigos, já conhecia o lugar, tinha possibilidade de ajuda no que fosse preciso. Então, foi um ano excelente, porque ali eu comecei a colaborar com o Mark Robbins, que é um colaborador antigo, e infelizmente ele faleceu, e nós trabalhamos muito em cima desse método que eu citei, de renormalização aplicada a cadeias desordenadas. Então foi um trabalho muito produtivo. Eu também trabalhei com o Falikov, mas a colaboração com o Mark foi forte e continuou até recentemente. Em 1983, eu casei com Francisco Quental, que foi um daqueles alunos expulsos da PUC na época do AI-5. Por que eu fiz física do estado sólido ou da matéria condensada? É uma área da ciência, da física, em que você, sabendo mecânica quântica e as interações são todas colombianas, você tem interações colombianas e mecânica quântica. Com essas duas áreas bem dominadas, você pode fazer matéria condensada. E eu tinha uma boa formação de mecânica quântica no Brasil, tive uma boa formação lá e foi natural. Por isso que eu fiz o doutorado em 4 anos. Fiquei um ano em Berkeley, voltei para o Brasil e numa outra licença sabática, porque o meu marido estava morando em Washington, ele teve convite do BID para trabalhar lá na área de informática, eu procurei um lugar próximo para poder fazer um sabático familiar, né? E eu fui parar na Universidade de Maryland, com um físico chamado Shankar Das Sharma. Ele estava interessado em computação quântica, em semicondutores. Então, antes de ir, eu achei um artigo na Nature, de 1998, fazia uma proposta de um computador quântico baseado em silício. Eu nunca tinha trabalhado com silício, nem com computador quântico, mas um trabalho muito bem escrito, na Nature, um artigo completo, e eu tirei os primeiros conhecimentos, tanto de silício quanto de computação quântica, lendo esse artigo. E chegando lá à Maryland, à Universidade de Maryland, conversando com o Shankar Das Sharma, eu disse, eu quero prosseguir nesse trabalho que eu estou estudando e eu acho que tem alguma coisa para contribuir. E ele, não era o que eles estavam fazendo, eles estavam fazendo quantum dots em arseneto de galho, mas eu traria uma linha nova para o grupo e assim eu fui fazendo cálculos até chegar a um resultado muito inesperado, que uma das operações de 2 qubits, bits quânticos, sugerida nesse trabalho, ela não ia dar certo. Tinha um problema de colocação de átomos em posições muito bem estabelecidas. Em linhas gerais, a proposta é de ter bits quânticos encodificados em spins de elétrons e são presos a doadores de fósforo em silício. A dopagem do silício era um processo muito bem conhecido, estudado, mas era feita estatisticamente. Você introduzindo uma certa concentração de átomos de fósforo, por exemplo, em silício, ele passa a ter portadores de carga para transportar corrente. Isso é feito em todos os dispositivos atuais. Eu cheguei à conclusão de que não daria certo esse esquema. Fui muito com a cabeça baixa, assim, conversar com o Da Sharma, que era o chefe do grupo, e ele ficou eufórico. Disse, esse é um resultado importantíssimo, temos que publicar rápido, PRL, não sei o quê. E o professor
o pesquisador que propôs esse modelo de computador quântico, ele estava justamente no campo de Maryland, num laboratório LPS, Laboratory Physical Sciences. E ele era um laboratório do governo americano, mas ele era bem próximo, então ele ligou para ele e disse: "Você vem aqui imediatamente, porque tem uma pesquisadora aqui do Brasil, tá, tá, tá." E ele veio e mostrou os resultados, e foi realmente muito impactante, mesmo porque na Austrália já tinha grupos já tentando fabricar esse computador baseado em silício. E a ideia é que cada átomo de fósforo ele age como um qubit. Então, ele não pode ficar numa posição aleatória, porque você não tem controle sobre o elétron, sobre o spin, sobre nada. Então, ele supõe que os dois átomos de fósforo estão em posições tais que eles podem falar um com o outro, mas aqui no meio tem o silício, e estraga toda a conversa deles. Então, esse foi também um trabalho importante, e aí deu margem a muitas outras. Em 1994, para concluir uma crise que estava se passando na PUC, problema de financiamento, né, etc., e problema de gestão, né, da reitoria versus os professores, houve um concurso gigante na UFRJ para acomodar ou contratar os professores da PUC que quiseram sair, essencialmente os teóricos quiseram sair. Então eu já tinha estranhado quando eu tinha visitado o UFRJ para falar com o Fernando Souza Barros anos atrás, mas eu estranhei ainda mais agora, porque o contraste com a PUC é notável. A infraestrutura é ruim, o prédio é um instituto gigante, tem 100 pessoas, a PUC tinha entre 40 e 60. Então era a escala de tamanho totalmente diferente, escala de muito mais longe da minha casa. Eu morava na Gávea, que era PUC. Então eu tive esse choque cultural, mas eu me adaptei rápido, e inclusive hoje eu sou diretora desse instituto. Estou tentando um prédio novo, vamos ver se eu consigo. Em 2005, que foi o Ano Internacional da Física, por coincidência, eu recebi a notícia de que eu tinha sido premiada na seleção da L'Oréal Unesco para mulheres na ciência, For Women in Science. Esse é um prêmio que eu não conhecia antes, mas ele é dado a cada ano a 5 pesquisadoras, uma por continente, e eu estava sendo escolhida pela América Latina na área de física de materiais. A surpresa foi enorme, e mais ainda a cerimônia, né? É uma mistura de ciência e glamour que é inconcebível, mas funciona. Então, eu tive uma semana em Paris, na entrega desse prêmio, e também um assédio da imprensa enorme, tanto lá quanto quando eu voltei aqui para o Brasil. Fui bastante entrevistada por revistas, por jornais, por televisão. É uma vida, quer dizer, ciência, glamour e imprensa. Mas, aos poucos, as coisas foram se encaixando no lugar. Eu não tenho recebido nenhum contato da imprensa, mas eu tenho uma, um, uma consequência disso que eu me orgulho muito de ter iniciado. Lá mesmo em Paris, um dia o diretor da L'Oréal para a América Latina me convidou para almoçar. E eu sugeri que ele estudasse a possibilidade de abrir um programa para jovens cientistas aqui no Brasil. Que existe no mundo todo, já nos Estados Unidos, existe na França, na Europa, mas na América Latina não existia nenhum. Então eu disse: olha, o Brasil já tem 3 premiados, porque antes de mim tinha 2 biólogas, a Mariana Zatz e a Lúcia Previato, já tinham sido premiadas. Eu era a terceira, a primeira em física, mas eu era a terceira brasileira premiada nessa série de prêmios. Então, eu levantei essa hipótese da L'Oréal do Brasil patrocinar uma premiação semelhante, e deu muito certo. O apoio que a gente recebeu da Academia de Ciências foi enorme, e
a Unesco do Brasil também se engajou nessa parceria. Então, nós temos já, desde 2006, nós temos essa premiação de jovens cientistas brasileiras que também recebem um grant para o seu trabalho, para o seu projeto de pesquisa. E isso eu acho que foi uma coisa muito boa que eu trouxe. Eu trouxe depois com a ajuda da Lúcia Previato e também do Jacob Arnes. Se estabeleceu essa parceria. Mas foi muito importante isso para ver que, pelo menos, o meu prêmio se multiplicou. Um outro trabalho que eu considero muito importante foi feito com o Rodrigo Capaz, que foi meu aluno de iniciação científica e mestrado, fez doutorado no MIT, com o John Joannopoulos, e nessa época que ele saiu do Brasil, tinha um pedaço da tese dele que não tinha sido explorado ainda em detalhe. Então, nós fizemos uma analogia entre uma composição de liga e as propriedades ópticas dos materiais arseneto de galho e arseneto de alumínio. Arseneto de galho emite luz, arseneto de alumínio não emite luz, chamados gaps direto e indireto. E a ideia é saber como é a concentração crítica, é onde ele, de um lado, abaixo, ele emite ativo oticamente e do outro lado ele não emite oticamente. Como é que é essa transição do comportamento de gap direto e gap indireto? E nós analisamos isso com técnicas de mecânica estatística, de novo. E mostramos que é uma transição de primeira ordem. Esse trabalho, eu me orgulho muito dele, porque eu acho que ele é bom, é um dos bons trabalhos que eu tenho. Eu gosto de todos os trabalhos que eu fiz, senão não faria, né? Mas tem alguns que a gente percebe que tem algo de novo, e outros são acréscimos incrementais no conhecimento. Quando você faz uma coisa inteiramente nova, que nunca tinha sido feita, me dá quando eu faço, me dá uma satisfação particularmente agradável. Então, eu citei 3 trabalhos aqui: o trabalho de renormalização com o Cenon, o trabalho de ligas com o Rodrigo e o trabalho de computação em silício do Shankar Das Sarma. Ciência e tecnologia, eu acho que são atividades indissociáveis. E eu acho que os Estados Unidos, como eu falei, tem um conjunto de pesquisadores que representa um contínuo. É muito difícil no Brasil um físico falar com um engenheiro, porque eles não têm a mesma formação. E eu acho que esse gap que existe entre a ciência básica e a indústria, digamos, a ciência aplicada, é um problema no Brasil e precisa ser resolvido, melhorando a formação dos engenheiros ou dos cientistas, não sei. Mas aqui a gente não consegue um contínuo de fluxo de informação e de conhecimento que vai da ciência básica, passa por uma ciência aplicada e chega ao tecnológico. Nos Estados Unidos a coisa é bem diferente. Os engenheiros dedicados à produção de inovações tecnológicas, eles têm um canal de acesso através de outros profissionais que chega até a ciência mais básica. Aqui no Brasil, não. Tecnologia é considerada uma coisa que se compra, não se desenvolve. E ciência básica é só para a formação de recursos humanos. Então, não há tanto essa facilidade de comunicação, as ideias novas, os fenômenos novos não chegam na ponta produtiva, porque não tem quem intermedie esse diálogo. Isso eu acho um problema do Brasil, que exige a formação de muito mais profissionais, engenheiros, físicos, químicos, e sem esse conjunto de atributos, a gente não vai chegar a, a ter uma tecnologia própria de peso. Agora, sobre mulheres na física e na ciência. Eu confesso que não tive o preconceito, se é que existiu, não foi capaz de me desanimar a continuar e perseverar enfim, chegar onde cheguei, não sei se é bom ou ruim,
Mas a verdade é que eu não fui impedida de progredir pelo fato de ser mulher. Mas eu percebo que existe uma diferença muito grande e que, vindo provavelmente da educação, eu fiz uma pesquisa associando o número de mulheres em física que se destacaram na carreira pelo número de bolsistas de pesquisa no CNPq, de mulheres. E eu associei o número de crianças no ensino fundamental que se destacariam em física, associando pelo número de medalhas que meninas e meninos receberam nas Olimpíadas de Física. Então, geração jovem, Olimpíadas, geração mais já profissional, bolsa de pesquisa. E eu percebi, analisando homens e mulheres, entre meninos e meninas, não existe nenhuma diferença no interesse em ciências até cerca de 11 anos, quando aí essa reta se bifurca e no fim com 16, 17, 18 anos, eles já estão separados. Você tem 10% de mulheres e 90% de homens que têm interesse em ciência, no fim da época do vestibular. E se você olha o número de mulheres e homens bolsistas em física, você nota que a distribuição é bastante regular e está nessa faixa de 10% mulheres e 90% de homens. Uma conclusão que se pode tirar daí, eu não sei se é válida, é que até 11 anos não existe a distinção entre menino e menina, todos gostam de ciência, fazem, ou todos não gostam, mas não há diferenciação. A conclusão que eu chego é que não adianta atuar nas meninas que já estão na faculdade, ou mesmo no fim do ensino médio. A atuação tem que ser a partir dos 11 anos de idade. E é ali que se vai definir uma tendência mais para a ciência ou menos para a ciência. Como era no meu tempo, que tinha clássico e científico, em geral os alunos iam para o científico e as alunas para o clássico. Agora é tudo junto. Mas eu acho que tem que fazer uma intervenção importante das crianças, nos jovens. E tem vários programas no Brasil já visando essa faixa etária. Em particular, lá na UFRJ tem um programa que se chama Tem Menina no Circuito, que é justamente para motivar alunas do ensino médio a considerar a ciência como uma opção profissional. Agora, solução, explicação, verdadeira explicação científica, tem que servir da área de ciências humanas. Eu sou física, não sou socióloga, nem sou antropóloga. Então, eu posso, é achismo, eu posso achar qualquer coisa. Mas, de fato, existe uma pressão, não sei se é do grupo da escola ou das famílias, para que as meninas se dediquem a outro tipo de atividade que não a ciência. Agora, das ciências biomédicas, eu creio que a situação é melhor do que na física. Não tenho acompanhado muito, mas eu acho que a física é um ponto fora da curva. Eu sempre me interessei pela SBF, Nossa Sociedade Científica, da qual eu já participei como conselheira por uns 4 ou 5 mandatos. Atualmente eu sou conselheira e fiz parte da diretoria presidida pelo Ricardo Galvão. Ele foi eleito para 2 mandatos, um de 2013 a 2015 e o segundo mandato de 2015 a 2017. Eu era vice do Galvão nas 2 diretorias. Eu exerci o papel estatutário do cargo. Se ao se deslocar para a presidência do INPE, eu fiquei como presidente durante o último ano desse mandato. Foi uma experiência interessante, mas eu queria registrar aqui que depois dessa época, ido para o INPE, o Galvão se tornou um herói nacional, afrontando o nosso presidente, Bolsonaro, e obrigando, inclusive, que ele vá ao dicionário para saber o que significa a palavra pusilânime. Mas eu tenho muita admiração pelo Galvão, é uma pessoa séria, mesmo durante a presidência da SBF se notava que é uma pessoa de princípios, e então tive muita satisfação de trabalhar com ele na diretoria da SBF. Bom, de educação e ensino eu faço o que se espera de um professor universitário, mas eu não tenho
orgulho ou não acho que fiz alguma coisa excepcional. Eu dei o meu recado. Em termos de popularização de ciência, tem um episódio curioso que foi, eu acho que no ano 2000, por aí, que eu fui convidada pelo Ildeu de Castro Moreira para dar uma palestra num ciclo de palestras que ele estava organizando na Casa da Ciência, que se chamava Física para Poetas. Então, era explicar algum aspecto da física, eu expliquei materiais, e ele até me deu o título do meu seminário, o que ele queria que eu falasse, é a arquitetura da matéria, dos átomos aos cristais. Os cristais são todos organizados, né? Então, da ideia de que o arquiteto poderia fazer um cristal. E eu fiz uma palestra com todo capricho, com exemplos, com figuras bonitas. E, no fim, um aluno que assistia veio me procurar, disse que gostou muito, que queria trabalhar nisso e tal. Aí eu sugeri que ele fizesse o vestibular para a UFRJ e se matriculasse no Instituto de Física da UFRJ e pronto. Aí eu viajei, quando eu voltei, eu deixei ele sob a guarda do Rodrigo Capaz, que era professor da UFRJ já, e ele, ao chegar, eu perguntei, Rodrigo, cadê aquele rapaz que gostou da palestra e tal? Ah, ele disse que ele não gostou de física, não, que ele gosta dos poetas. Então, é, essa foi uma experiência com... Fora essa, eu tive várias outras oportunidades de dar aula para o ensino médio, porque, como cientista do nosso estado, é uma bolsa da FAPERJ, exige que uma vez por ano seja dada uma atividade de aula ou de laboratório com um colégio público do estado do Rio de Janeiro. Eu fiz isso várias vezes e sempre tem bons resultados, mas nunca mais aconteceu, nunca mais dei física para poetas, eu dou física para estudantes. O Brasil anda muito mal nesses tempos que passam, porque nós temos um governo desarticulado, sem uma meta clara em termos de ciência e tecnologia. A começar pelo ministro, que não tem nenhum papel relevante no governo, ministro da Ciência e Tecnologia, é uma boa pessoa, mas não está prestigiado, e as loucuras do Bolsonaro e seus filhos, por exemplo, a demissão do Galvão do INPE foi um absurdo. E eu acho que, como essa situação, eu só vi pior na época da ditadura. E mesmo assim, a parte econômica não era tão mal como está agora. Eu vejo que o Brasil precisa rapidamente mudar o seu governo e sua linha de atuação política, porque a gente está perdendo cérebros. Eu tenho 2 alunos que emigraram, ex-alunos. Um já era professor da UFRJ e se demitiu para ir para a Austrália. Ele trabalha nesse negócio de silício e computação quântica, e ele foi contratado pelo grupo lá na Austrália que está liderando essas pesquisas. Um outro aluno foi fazer pós-doc no Canadá e ficou. Professores da UFRJ jovens, 3 ou 4 nos últimos anos pediram praticamente demissão para trabalhar em outros países, na Holanda, em Portugal, bom, na Austrália, né? E a gente que era um atrator de cientistas jovens, porque o mercado de trabalho aqui estava melhor do que no exterior, argentinos, de todo mundo. A gente deixou de ter esse papel atrativo e agora estamos exportando cérebros. É uma pena, porque isso vai desfalcar nossas universidades, nossos colégios, e o governo não está nem aí para isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um movimento de dar dignidade à profissão e melhorar as condições de trabalho para a ciência. Isso eu posso dizer com certeza. E o fato de ser mulher não me atrapalhou nada, comparado com o que me atrapalhou as políticas de governos obscurantistas, que é o que a gente está vivendo agora. Então, dentro dessa situação de pessimismo que eu estou vendo, conta para isso o governo ignorante, o presidente ignorante, que não sabe o valor da ciência, ele é terraplanista, provavelmente. E a pandemia, que também nos afeta muito, na possibilidade de ter interação direta, até uma vida muito artificial. Estou há 1 ano de distanciamento social, que não é o meu tipo.
Mas dentro da perspectiva de que essas coisas vão mudar, a gente vai ter outro presidente e a gente vai ter outra escala de vacinas para poder acabar com a pandemia, eu queria me dirigir agora às jovens cientistas. As jovens cientistas que já são cientistas, parabéns. Eu acho que o exemplo de vocês é importante para os seus alunos e suas alunas, para que eles busquem uma atividade científica se eles têm vocação e interesse. E as jovens, muitos jovens que ainda não estão com uma definição de carreira, considerem a carreira científica, física ou outra ciência para sua escolha profissional. É uma escolha muito gratificante, é muito dura, é difícil no começo, mas cada conquista é valiosa e vai ampliar o conhecimento do, do mundo, né? Qualquer descoberta científica vai contribuir para um mundo melhor. E, então, não se deixem impactar com conselhos de família, de parentes ou de colegas. Eu fui nessa onda, todas as minhas colegas foram fazer o curso normal e eu fui junto, mas em tempo eu me afastei dessa que não era a minha vocação mesmo. Eu queria dar um exemplo do que aconteceu na época que eu resolvi fazer física, qual foi a reação da minha família. Eu acho que eles não estavam felizes de eu fazer o curso normal, mas quando eu disse que ia fazer física, meu pai se preocupou muito. E ele conseguiu, de alguma forma, localizar o CBPF, chamou um físico do CBPF para vir na minha casa num sábado, para me entrevistar e saber se eu podia viver de física. Ele não queria que eu fosse dependente de ninguém. Então, se dá para viver em física e se eu tinha talento para física. Todo mundo acha estranho que uma pessoa vai fazer física, né? Mas, principalmente, talvez, mulher, né? Então, ele veio num sábado, atrapalhando minha praia um pouco. Então, ele veio e fez umas perguntas, que eu me lembro, perguntas muito simples, elementares. E aí ele acabou a entrevista, eu disse, então, eu vou para a praia, tchau. E ele ficou conversando com meu pai. Eu não sei o que ele disse para meu pai, mas nunca mais ele falou em duvidar de que física fosse uma boa opção para mim. Então é isso, você tem que conversar, ter paciência, e se é isso mesmo que você quer, fazer física, não deixe ninguém tirar isso da sua cabeça. Eu não sei quem foi esse físico que esteve lá em casa falando com meu pai, mas quem quer que seja, se estiver assistindo essa palestra, um apartamento em Botafogo, me contate, por favor, que eu vou agradecer para você muito. Bom, minha formação foi excepcional. Não vejo chance hoje em dia de alguma universidade ou faculdade oferecer um curso da qualidade do que eu tive. Foi um grupo de professores que me fez ficar privilegiada em relação à formação média de física. A Sará teve uma influência positiva em mim, porque ela se chamava Sara de Castro Barbosa de Andrade. E o Andrade é porque ela era casada com Joaquim Pedro de Andrade. Então ela tinha uma vida social muito intensa e era casada, e era mulher, e era boa professora. Então eu percebi que o fato de ser física não interfere com o lado da vida familiar, por exemplo, da mulher. E foi um grande alívio para mim quando eu tive essa área com professora. Então foi um role model. Inclusive, o José me deu uma grande alegria há 3 anos atrás, quando ele me deu um netinho, Dudu, Eduardo. Ele é uma gracinha, esperto, claro, e eu sou uma avó muito coruja. Mas eu realmente estou muito feliz de ter um netinho para brincar comigo. E eu agradeço muito a todos os meus professores, a minha família e a todos os amigos que sempre me deram apoio.